Já vou começar assim com uma bomba para já aquecer a nossa audiência aqui no Spotify. É o seguinte: jornalismo de hoje, TV de hoje, o jornal impresso de hoje, dá para confiar? Você aconselha o nosso público a ler uma notícia e acreditar, ou tudo você tem que partir de uma dúvida, de uma pesquisa? Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós estamos aqui numa edição super, ultra, mega especial. Estamos recebendo aqui Luiz Ernesto Lacombe. Obrigado. Um dos grandes jornalistas do nosso país. E hoje eu vou te fazer perguntas difíceis. Está preparado? Não é muita posição que eu gosto muito de estar. A gente acabou uma entrevista aqui. Da entrevista é mais ou menos. O Lacombe acabou de me entrevistar para a Rede TV aqui. A gente acabou e começou o Brunecast invertendo a posição. Agora eu vou entrevistá-la. A primeira coisa que eu quero saber, já vou começar assim com uma bomba para já aquecer a nossa audiência aqui no Spotify, é o seguinte: jornalismo de hoje, TV de hoje, o jornal impresso de hoje, dá para confiar? Você aconselha o nosso público a ler uma notícia e acreditar, ou tudo você tem que partir de uma dúvida, de uma pesquisa? A partir do momento que você tem a empresa agrupada no que eles chamam de consórcio, né, não dá para você acreditar 100% no que você lê, no que você ouve, no que você vê, né? As pessoas têm, como jornalistas também têm, as pessoas têm sempre, primordialmente, de manterem um grau de desconfiança e de curiosidade, né? O jornalista tem abandonado esses papéis, essas funções, né? O jornalismo, ele trabalha com fatos, com evidências, com verdades, né? Ele precisa ouvir todos os lados de uma história, mas de uns tempos para cá, o que a gente tem percebido é a interdição do debate. É proibido perguntar, é proibido questionar. A pandemia nos trouxe isso de uma maneira avassaladora, né? Impressionante. Havia uma verdade estabelecida e ninguém podia questionar. Então, a partir do momento que você tem uma imprensa agrupada num consórcio, você olha o que sai às vezes, literalmente, o texto é o mesmo, as mesmas manchetes em todos os jornais, né, o mesmo texto, o mesmo lead, tudo é muito igual. Então, eu acho que está numa situação muito complicada. Os jornalistas abandonaram esse papel, eles deixaram de ser desconfiados, deixaram de ser curiosos. E quando me perguntam quais são as características primordiais para uma pessoa se tornar um grande jornalista, primeiro tem que gostar de contar histórias, né? Só que tem que lembrar que são histórias que basicamente lidam com a verdade, lidam com fatos. E se você não se propõe mais ao papel de questionar, de perguntar, de indagar, de debater, de ouvir todos os lados da história, tudo fica esvaziado. Levando para o meu lado, né, a matéria-prima do jornalismo deveria ser a verdade. Sim. Mas levando para o meu lado, que são os princípios milenares, a verdade é a base de qualquer coisa que você vai construir na vida. Porque, por exemplo, a sabedoria milenar diz, né, a Bíblia diz que tudo que você construir em cima de uma mentira, você está construindo em cima da areia. Ou seja, você vai fazer um prédio, não tem alicerce, vai ruir. Partindo desse princípio, quando entra qualquer outro tipo de interesse que não seja a verdade, hoje em dia, no nosso mundo tem vários interesses. Interesses financeiros, interesses políticos e interesses de audiência. O entretenimento está tomando uma força que eu nunca imaginei na minha vida que ia tomar. Eu não sei se você já viu aquele filme, se não me engano está na Netflix, Não Olhe Para Cima. Sim, já vi. Em que o mundo vai ser destruído, as pessoas não estão nem aí, portanto que discuta o casal famoso que separou. E as interpretações foram tão variadas sobre esse filme, eu acho que a maior parte delas é equivocada. Não, o que eu percebi nesse filme foi só o seguinte, a interpretação que eu tive o ser humano, se tiver pão e circo, tá tudo certo. Pode estar o mundo caindo, pode estar vindo um meteoro destruir todo mundo. A gente fala, gente, tá tendo uma inversão de valores no mundo. Gente, vai prejudicar a próxima geração. Se tiver rolando a novelinha ali, carninha no final de semana, vamos embora. Então, eu acho que um povo que é movido a pão e circo, que é uma expressão antiga de Roma, né? Dá pão e circo pro povo, que eles ficam em paz, é um povo que não olha a verdade. Porque a verdade pode ser
rapidamente disfarçada pelo entretenimento. Você entretém o povo e manipula a verdade. Isso acontece muito no jornalismo, eu percebo isso, mas acontece em todas as outras áreas também. Para você hoje, quem está mandando no mundo? O dinheiro, a política ou o entretenimento? Bom, quem está mandando no mundo, a gente vive uma guerra. A gente tem um meteoro vindo em direção à Terra, né? E aí, se a gente puder dar um nome a esse meteoro, seria globalismo, né? Na minha opinião. E aí você tem várias vertentes de pensamento, né? Eu estou mais ligado a uma vertente de pensamento, mais ou menos como o professor Olavo de Carvalho desenvolveu. Então você tem ali o grupo globalista que reúne os metacapitalistas. É estranho você imaginar homens muito ricos, bilionários, que se fizeram no capitalismo, defendendo algo que de alguma forma se aproxima do socialismo. Mas nós temos isso. Né? Eles têm, então, toda essa turma de metacapitalistas, os Rothschild, Rockefeller, os Soros da vida, aqui no Brasil, Jorge Paulo Lemann. Você tem essa turma toda querendo, de alguma forma, estabelecer um poder que eles sempre tiveram por conta do dinheiro, mas um poder que eles querem também político, de dominação do mundo. Né? Tem esse grupo com as Big Tech, Big Pharma, todo mundo mais ou menos junto. Então você tem ali o Ocidente, né? Estados Unidos, de alguma forma, União Europeia, né? Você tem o califado, né? Você tem a tentativa de criar no mundo o Estado Islâmico, com a imposição da Sharia, que são as leis mais radicais do islamismo, e você tem o eurasianismo, né? Que é a terrível aliança ali de russos e chineses. E isso destrói completamente as soberanias nacionais. Isso destrói completamente as liberdades individuais. A gente está caminhando para uma era de tirania. E, de novo, o que a gente viveu durante a pandemia nos trouxe bem a ideia do que se apresenta como um mundo terrível, esse meteoro vindo na nossa direção. Eu me preocupo terrivelmente com essa guerra pelo poder, com essa guerra que envolve tudo, né? Que envolve política, envolve dinheiro. E o entretenimento entra no marxismo cultural, né? Como forma de dominação. Então você tem o aparelhamento de todas as universidades, das escolas e do entretenimento, da mídia cultural, da imprensa. É um cenário... Eu sei que você trabalha muito com a esperança, com a fé, com o otimismo, mas eu tenho uma preocupação constante em relação ao que teremos daqui a alguns anos para os meus filhos, para os meus netos, de mundo. Não acho que a gente vá por um caminho muito bom. A minha esperança, na verdade, ela não se resume ao que vai acontecer nessa vida, né? Tem uma frase do apóstolo Paulo que diz o seguinte: se a sua esperança se resume apenas nesta vida, você é o mais miserável dos homens. Então, assim, a verdadeira esperança não é o que vai acontecer nesse mundo, ao fecharmos os olhos nesse mundo, a gente acordar no mundo melhor, né? A eternidade. Mas eu quero citar a Bíblia novamente, que é o seguinte: a Bíblia previu tudo isso que está acontecendo. Tem um versículo nos evangelhos que diz: quando você escutar de guerra e rumores de guerra, nação contra nação, filhos matando pai, pai matando filhos, fomes e terremotos no mundo, não vos assusteis, porque ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então, teologicamente falando, Lacombe, o que a gente está vivendo? O princípio das dores. Quando eu falo que eu espero um mundo melhor, eu não espero esse mundo melhor, não. Eu espero pessoas melhores, que independente de como o mundo vão estar, elas não vão se contaminar com o externo. Elas vão continuar sendo boas por dentro. Então, por exemplo, eu treino meus filhos não para viverem num mundo melhor, porque eu acredito também que o mundo vai estar pior quando eles forem adultos. Só que para eles serem pessoas melhores, independente do mundo que vivem. Se a gente começar a treinar as pessoas para serem melhores, o que está acontecendo no mundo vai importar um pouco menos. O que está faltando, eu acho que hoje, é mentoria, treinamento, professores de vida, pais que realmente cumprem suas funções de treinar seus filhos, para que a gente possa preparar as pessoas para esse mundo caótico que a gente vive. Onde, por exemplo, se você discordar de uma ideologia, você é taxado como alguma coisa fóbico. Então, eu não concordo com várias ideologias, isso não quer dizer que eu não respeite, que eu não ame a pessoa como ser humano e que eu não dê espaço para ela. Eu só não concordo, só não é para mim. Como é que você vê essa discrepância hoje, você que está bem metido nisso como jornalista, de direita e esquerda, de guerra de ideologias com a base familiar, o que pode e o que não pode? Como você, como jornalista, está vendo essa discrepância na sociedade?
Bom, eu quando falam, porque é terrível essa polarização, é terrível, nunca houve isso, esses dois extremos. Eu não sei se nunca houve, sempre houve o certo e o errado, né? O bom e o ruim. Não vejo absolutamente problema nenhum na polarização. O que me incomoda mais assim, né, nas pessoas hoje em dia é a estupidez, é o ódio, é a agressividade. Falamos de respeito, por exemplo. Eu posso não respeitar a sua opinião, mas eu vou defender até a morte o seu direito a ter opinião. Eu vou respeitar o seu direito a emitir a sua opinião. E o que a gente vê, basicamente, se você for olhar dois extremos, se você realmente realizar que existem dois extremos, é que você tem um lado que se define como o detentor da bondade, da fraternidade, da solidariedade, da tolerância, né? E se você vai a fundo neste lado, que são os chamados progressistas, que é um nome muito marqueteiro no fim das contas, né? Essas pessoas são justamente aquelas que... Mais intolerantes, né? Que são tirânicas, totalitárias, que em defesa da democracia querem calar o outro lado. Né? Então eu não vejo problema absolutamente nenhum em você ter dois lados muito distintos. A gente tem, por exemplo, vou entrar um pouquinho em política, que é mais a área com a qual eu lido hoje em dia. Mas você teve aqui no Brasil o que se chama de Teatro das Tesouras durante muito tempo. Você tinha PT e PSDB se revezando basicamente no poder. Se você vai olhar os dois partidos, apesar de muita gente ter votado no PSDB durante muito tempo contra o PT, achando que era um partido de alguma forma liberal, mais alinhado com o que se chama de direita, né? Você estava enganado, porque se você for olhar as diferenças entre PSDB e PT, são dois partidos com ideias muito parecidas, mas um tem uma origem sindical, o PT, e uma tem uma origem acadêmica, que é o PSDB. Né? Então, acho que o que falta ao mundo, eu não vejo problema nenhum, de novo, em extremos. Eu gosto de pensar no mundo que tem o bom e tem o ruim, tem o certo e tem o errado. Não vejo quase nunca um caminho do meio. Acho que o caminho do meio acaba descambando para um lado mais intolerante, né, de interdição do debate. E o que nos atrapalha definitivamente é a estupidez, é o ódio, a agressividade, é a intolerância. A questão não é política, a questão é inteligência, é ter senso crítico. Então, tipo assim, eu não consigo perder tempo com os blogs de fofoca que postam não sei o quê, eu vejo 3 mil comentários, gente, isso mesmo, fulano traiu a fulana, agora tem que morrer mesmo. Como é que as pessoas têm tempo, ou seja, não deve ter trabalho, não deve ter família, para ficar em blog de fofoca de coisa que nem é verdade às vezes, dando opinião na vida dos outros. Você vê como as pessoas estão sem propósito de vida, sem senso crítico, porque você pode estar passando o que tiver no seu casamento, eu não vou me meter, irmão. Principalmente sem ser chamado. Porque eu tenho senso crítico, eu já tenho meus problemas. Então como é que você vê uma sociedade que, além de não estar entendendo, está confundindo a liberdade que a internet dá com a libertinagem, que eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero. E não é liberdade, não é isso. Minha liberdade termina quando eu chego na fronteira da sua. Então, como é que você vê essa questão do povo sem senso crítico? Qualquer coisa que postam acreditam, né? Por exemplo, se eu postar sobre você hoje, eu tenho 7 milhões de seguidores nas redes, YouTube e Instagram, e falar assim, e inventar uma mentira só. Luiz Ernesto Lacombe. Várias. Luiz Ernesto Lacombe vem aqui no meu escritório hoje e rouba o microfone. Aí todo mundo, meu Deus, sempre desconfiei dele. Vai ser assim os comentários, botando carinha de vômito. Também ele apoiava o governo. Aí cada um vai botar lá sua opinião sobre o Lacombe. Aí, mentira. Você foi lá, provou na justiça, tal, que era mentira. Sabe quantas pessoas vão ver sua resposta? 10 milhões de pessoas curtiram a acusação. 10 mil pessoas curtiram a defesa. Então, 9.990.000 ficaram com a informação que você errou e não viram a sua defesa. Eu não sei se você lembra desse caso, se você soube desse caso, mas é bem emblemático. Eu tenho um canal no YouTube, né, que já foi muito ativo, agora está um canal que praticamente reproduz os vídeos das colunas que eu escrevo para jornais, para 3 jornais. Está sendo reformulado, mas é um canal que tem 1.230.000 inscritos. Esse canal estava num evento um dia e uma pessoa foi à minha mesa nesse evento e disse, olha, teu canal no YouTube foi hackeado. O que fizeram com o meu canal? Hackearam o meu canal. Imediatamente colocaram vídeos pornográficos no canal. Talvez essas pessoas que tenham hackeado e colocado esses vídeos, elas próprias tenham avisado ao YouTube da existência desse conteúdo, o que gerou o bloqueio do meu canal e 6 horas depois
você olhava na internet, todos os portais de fofocas e sites de fofoca traziam a mesma manchete. Canal de Lacombe no YouTube é bloqueado por publicação de conteúdo pornográfico. Meu Deus. O que isso dá a entender? Que o Lacombe é um pervertido. Né? Então, há movimento, eu já passei por vários movimentos assim, contra mim. Vários movimentos assim. Eu acho uma covardia, de uma baixeza absoluta. Mas, infelizmente, a gente está exposto a isso. Então, é muita covardia. As pessoas só veem a primeira matéria, ninguém vê a segunda de retratação. Então, como se comportar, na sua opinião, no mundo de cancelamento, no mundo de covardias online, no mundo de hackeamento, né? O Instagram da minha esposa, Instagram, e-mail e celular foram hackeados em segundos. Os caras tomaram tudo da Janine, assim, em 10 segundos a gente ficou sem acesso a nada. No mundo de insegurança virtual, qual o conselho que você, como jornalista, dá? Complicado pensar em algum conselho para alguém para nos proteger de tanta baixeza, né? De tantas coisas absurdas que fazem contra nós. Bom, a gente tem que se defender de alguma forma. Eu procurei me defender o tempo inteiro, mas é uma luta muitas vezes desequilibrada, né? Porque você tem... se você for pegar o que o STF faz hoje em dia, por exemplo, né? Há uma nítida perseguição a um lado apenas, né? Com cancelamentos, com banimentos, né? Com apoio a uma vertente. Você pega TSE, por exemplo. O que é o TSE? De novo, cai naquele grupinho intolerante que se diz intolerante, ou o dono da bondade, da fraternidade. Né? O TSE tem como garotos propaganda, né? Pessoas ligadas a um lado político, a um candidato, um pré-candidato à presidência, e se diz uma célula de justiça, de equilíbrio e de isenção, o que absolutamente não são. Eu acho que a gente tem que lutar com todas as forças que a gente tem, mas que há um desequilíbrio, né, a partir do momento que você tem um poder judiciário, por exemplo, apoiando a perseguição a um grupo, fica numa situação muito delicada. Eu já tive exposto a várias situações. Essa situação do canal foi uma delas. Né? Eu já, por exemplo, já inventaram que eu tinha pedido auxílio emergencial para o governo federal. Não, Lacombe pediu, mas já devolveu o dinheiro. Eu falei, eu não posso ter devolvido um dinheiro que eu nem pedi e nem recebi. Né? Já disseram que eu recebi o dinheiro do governo Bolsonaro, quando, na verdade, eu fiz campanhas, né, contratadas pelo governo federal à Rede TV, e eu fui o executor das ações de merchandising. Campanhas para o Ministério da Justiça, de trânsito, prevenção de acidente. Eu sou um contratado da Rede TV e no meu contrato está lá que eu também tenho que fazer, além de apresentar programas jornalísticos, eu também tenho que fazer ações de merchandising que são contratadas por clientes, por agências de propaganda, à emissora para a qual eu trabalho. Então, volta e meia, tentam lançar alguma coisa desse tipo. Né? E há uma predisposição às pessoas hoje em dia a aceitar, por exemplo, como você citou, a primeira notícia está ali, impacta, a sua resposta sempre será inferior à primeira pedrada, né, que você levou. É sempre uma situação muito delicada. A gente tem que usar os espaços que a gente tem, que infelizmente não são tão poderosos assim eventualmente, mas eu tento me manter ativo, né, me comunicando e avisando as pessoas que o que estão fazendo, na verdade, é uma baita injustiça. O conselho que eu dou para a nossa audiência, para quem escuta a gente, é o seguinte: tenha senso crítico. Use a sua inteligência. Você precisa duvidar de tudo que lhe é apresentado. Se uma pessoa fala para você, oi, eu sou um homem muito rico, eu ganho 5 milhões, duvide disso. Se alguém postar, fulano de tal fez tal coisa, confirme a história. Tenha senso crítico, use a inteligência, não seja massa de manobra, não vá com a manada. Você precisa criar uma linha de pensamento sobre toda a informação que chega para você, porque só assim você vai conseguir tomar as decisões por você mesmo, orientado no que você acredita, nos seus próprios valores e não no que está todo mundo decidindo. Principalmente para quem vive debaixo de princípio milenar, alinhe as informações que você está recebendo com aquilo que você estudou, com aquilo que você acredita, para saber se está batendo ou não. Muita gente também... É um princípio básico do jornalismo isso, que é ouvir todos os lados de uma história. Se você vai estar fazendo uma reportagem, né, você não vai ouvir apenas um lado. Quantos elementos, quantos players, quantas pessoas, quantas empresas, quantas instituições, quem está ali envolvido nessa história? Você vai dar a voz a um lado apenas? Isso não é jornalismo. Eu acho que, por um lado também, vamos ver
um lado bom das coisas, tentando olhar o lado bom das coisas, é que toda essa pressão, toda essa cultura do cancelamento melhorou muito o comportamento das pessoas. Por exemplo, nunca as pessoas ficaram tão preocupadas com o que vão falar, no sentido de, eu não posso usar expressões que ofendem, eu não posso diminuir alguém. Antigamente, muita gente já fazia isso por consciência, mas agora até quem não tem consciência, por causa da cultura do cancelamento, evita. Então muita gente está sendo poupada de bullying, por exemplo, porque o outro sabe que se for flagrado fazendo isso, enfrenta uma cultura. O que você acha disso? Mas isso eu acho uma interferência no livre pensar, né? O Milor Fernandes falava, esse negócio de livre pensar é uma besteira. Ele sempre dizia, para o livre pensar, basta pensar. A questão toda é que você fica tão preocupado, né, com banimentos, cancelamentos, com apedrejamentos, né, com linchamentos virtuais, que você se pega volta e meia, né, com uma interferência na tua cabeça. Né? Será que eu posso usar essa expressão? Será que eu posso usar essa palavra? Então, o que a gente está vivendo, além de um bloqueio, né, de uma interdição à livre expressão, né, de opiniões, você está vivendo uma interferência no livre pensar. Não tem essa história de para o livre pensar, basta pensar. Porque se eu estou aqui parado, será que eu posso falar isso do STF? Será que eu posso falar isso desse juiz? Quais serão as consequências para mim? Já tem uma interferência no seu pensar. Se você está escolhendo palavras, se você não está livre. É óbvio que eu sou a favor da livre expressão com responsabilidade. A gente teve agora a votação na Câmara dos Deputados, uma tentativa de dar urgência ao infeliz e absurdo projeto de lei das fake news, que é um projeto de lei que é absolutamente fake. Se você for olhar o nome verdadeiro da lei, que é Lei de Responsabilidade, Liberdade e Transparência na Internet, ora, meu Deus, quem não quer liberdade, responsabilidade e transparência? Mas é uma lei que, no fim das contas, está tentando criar um aparato estatal de controle das redes sociais dos seus usuários, nada além disso. Né? Nós já temos leis suficientes para que as pessoas garantam a sua liberdade de expressão com responsabilidade. Você tem a Constituição Federal, você tem o Código Penal com os crimes de injúria, calúnia e difamação, você tem o marco legal da internet, você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, você já tem todas essas leis. Então, a gente vive um processo de aniquilamento, né, de sufocamento da livre expressão e por meios estatais e por meios, né, judiciais ali. Então a gente fica muito fraco. A gente tem dois poderes se estabelecendo contrariamente ao que prevê a Constituição. O que a gente vive é esquizofrênico. Você acha que, no final das contas, a fé... Porque o brasileiro, na pandemia, se apegou muito à fé. Então você, como jornalista, você acha que a fé ajuda, no geral, a pessoa a se comportar, a pessoa a lidar melhor com as dificuldades da vida? Como é que você, como jornalista, você, Lacombe, como pessoa, enxerga a fé hoje? Eu tenho muita dificuldade de falar de fé, falar de Deus, extrema dificuldade, né? Porque eu vivi um processo de afastamento de Deus, em relação a Deus, afastamento da religião católica, que é a religião na qual eu fui educado desde a morte do meu pai. Meu pai morreu de um infarto fulminante diante de mim, eu tinha 21 anos de idade, foi uma situação muito delicada. A partir daquele momento eu comecei a questionar justiça divina. Não tem justiça divina porque meu pai é uma pessoa tão boa, uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, uma pessoa com amor no coração e dedicado à família, se foi aos 49 anos de idade, dessa forma. Eu tenho, graças a Deus, me aproximado de Deus e da Igreja católica por conta da minha mulher. Minha mulher tem me levado à missa todo domingo e tem me feito, de alguma forma, me aproximar. Ainda não comungo, por exemplo, ainda tenho muita dificuldade, de pensar numa confissão, ainda tenho muita dificuldade de entender que a hoxa é o corpo, porque não é uma simbologia, né? Este é o meu corpo, não é uma simbologia. Mas tenho fortalecido minha fé, sim, de alguma forma, e acho que é importante para todo mundo. Né? Talvez seja, né, o que nos move em direção ao que a gente realmente acredita. Né? Não sei, essa é a sua área, né? Não é a minha área. Tudo que eu disser aqui vai parecer ingênuo, desconectado, meio bobo, desconexo em relação ao que você falar. Mas eu sinto necessidade de ter uma
uma fé espiritual, uma crença em algo superior. Eu acho que as pessoas vivem melhor quando elas têm esses sentimentos e isso dentro delas. Eu tenho tentado me tornar uma pessoa mais ligado à fé, mais ligado a Deus, porque o que se apresenta de batalha para todos nós, talvez eu nunca tivesse imaginado que viveria uma situação como essa. Assim. Eu tenho 34 anos como jornalista, né? 34 anos trabalhando nisso. Nunca vivi uma fase de tanta limitação para trabalhar, em que a gente tem que pensar tanto no que falar, no que dizer, eu posso dizer isso, eu não posso dizer aquilo, e de você olhar em volta e ver pessoas atuando absolutamente como um partido derrotado nas eleições, um jornalista atuando como militantes, né? Eu gosto do jornalista posicionado, que é o que eu sou. Mas eu não posso aceitar um jornalista militante, porque aí passa a ser um ser passional, né? Você é bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. A questão toda é que o conceito que se estabeleceu é qualquer um que enxergue meia qualidade, que enxergue uma qualidade neste governo que está aí, ela é taxada de bolsonarista. Eu jamais serei um bolsonarista porque eu mantenho o meu senso crítico. Eu tenho críticas pontuais a este governo, mas eu enxergo ao mesmo tempo qualidade neste governo, né? Então, mas acho sim importante que a gente tenha fé, porque a batalha que se apresenta, como disse, ela é muito pesada. É muito pesada. Eu acho que o bonito da fé também, Lacombe, é porque cada um tem a sua. Por exemplo, você fala, não, você entende mais disso. Não tem negócio de entender mais. Fé é fé. Você tem a sua, eu tenho a minha. E à medida que a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai se conhecendo e conhecendo o limite da nossa fé, né? Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas ainda não se veem. Então eu tenho certeza que aquilo que eu estou esperando, Deus pode fazer na minha vida, mas ainda não estou vendo, ainda assim acredito. Então, a partir do momento que você tem isso, você tem fé. Agora, para a gente encerrar nosso papo, porque eu sei que hoje é um dia corrido para todo mundo. Todo dia é corrido. Todo dia, e eu quero agradecer muito assim, seu tempo, sua participação. Me diz, aliás, fala para quem está escutando a gente agora, qual o maior conselho que você pode dar nesses 34 anos de profissão? Qual é o maior conselho que você daria para as pessoas que estão escutando agora, que você daria para os seus filhos? Olha, você vai morrer daqui a 1 minuto, mas eu quero te deixar uma orientação. Qual seria a sua orientação? Eu acho que o principal primeiro é o autoconhecimento, né? Eu sempre disse para Sócrates, conhece a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Ou só sei que nada sei, então a gente precisa buscar conhecimento, e esse conhecimento geral começa pelo autoconhecimento. Eu penso assim, eu penso dessa forma, né? Eu sempre falei isso muito para os meus filhos. Eu tive uma relação sempre muito complicada com meu pai, porque meu pai me empurrou por caminhos que não eram os meus caminhos, né? Eu sempre quis estudar letras, quis sempre fazer literatura brasileira, influenciado por um avô que era imortal da Academia Brasileira de Letras. Eu cresci na biblioteca desse meu avô, sempre fui muito ligado à literatura brasileira, sempre li, consumi muito literatura brasileira. Só de uns tempos para cá, de uns 5 anos para cá, que eu comecei a me voltar mais para ensaios políticos e filosóficos, mas a minha base de leitura era literatura, poesia, crônica, contos, romances brasileiros. Meu pai nunca permitiu, sempre achou que esse era um caminho errado para mim, era um caminho que ia me deixar numa situação de muita dificuldade, né, de financeira, de manutenção, de uma vida profissional, da manutenção da família, quando eu constituísse família. Então, acabei fazendo faculdades, hoje se chama Tecnologia da Informação, na época processamento de dados, estatística, estudei, imagina, cálculo integral, álgebra, né? E psicologia. Acabei nem parando 1 ano em psicologia porque fui fazer uma terapia para me encontrar, obrigado pelo meu pai, e acabei achando que eu poderia fazer psicologia. Então, acho que o primeiro conselho é esse, né? A gente precisa se conhecer. Você fala muito em destino, numa predisposição, em algo que Deus previu para a gente. Eu acredito, sim, nisso. Acho que a gente tem predisposições, tem habilidades específicas, tem algum papel nesse mundo, né? Mas isso não quer dizer que o nosso caminho seja um caminho fechado. Então, acho que o primeiro é entender quem você é, o que você quer, o que você faz bem, quais são as suas possibilidades, quais são as suas limitações. E depois disso é trabalhar com a verdade, seja lá o que isso significar na sua área escolhida, na área profissional que você escolher. Mas a pessoa precisa ter, né, um mínimo de honestidade, um mínimo de verdade, né? Ou ela vai estar num caminho completamente equivocado. Ou seja, autoconhecimento, que eu acho fundamental, e princípios. Andar na verdade, andar na honestidade.
são grandes conselhos. Errei a resposta? A resposta foi... Tá perfeito, é o que eu falaria também. É isso aí. Eu acho que quem não se conhece não consegue lidar com mais nada. Se eu não conheço minhas limitações, minhas fraquezas, minhas fortalezas, no que eu sou bom, no que eu não sou tão bom, a gente não consegue lidar com casamento, com criação de filho, com negócios, com nada, com dinheiro. Então, excelente conselho. Gente, eu quero pedir mais um forte aplauso para Luiz Ernesto Lacombe. Obrigado, Lacombe. Deus abençoe. Você, Thiago. Sempre um prazer. Obrigado à nossa audiência aqui e até o próximo Brunecast.